O Vasco, para mim, começou a perder o jogo na atitude do Thiago Mendes, antes do jogo. A gente perde o nosso melhor jogador, que é o Jair, que vinha sendo um ponto de equilíbrio, jogador importantíssimo. A gente não tem ataque para fazer gol. E alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Eu não gosto, e estou falando isso desde ontem, muito desse clima de guerra, de briga, de essa coisa bélica. Isso me incomoda muito quando você mistura o que é o básico. Eu falei isso hoje de manhã no Esquenta, que é jogar futebol. O Vasco, para mim, começou a perder o jogo na atitude do Thiago Mendes, antes do jogo. Qual é o tamanho que tem o seu Thiago Mendes para não cumprimentar, por mais que seja um cara controverso, um cara estranho, um cara esquisito, um cara com opiniões que são divergentes, atitudes que muita gente discorda, que é o Neymar? Qual é o tamanho que tem o Thiago Mendes para isso? Então cria-se um clima como se o Vasco fosse, sabe, hoje E tem um capitão que é a magnitude do futebol. Vocês viram o que jogou o Thiago Mendes no jogo de hoje? Nada. Porque ele sentiu o jogo. Ele não cumprimentou o Neymar e provavelmente não passou nem do lado para marcar o Neymar em campo. Ficou brigado com ele. Eu fiquei de mal com ele. O Vasco fez uma partida contra o Fluminense, o jogo da classificação, em que não houve clima nenhum de guerra, de luta, de porrada, de que eu não gosto de fulano, que eu vou levantar o Neymar, que eu vou matar o Neymar, que eu vou dar porrada no Gabriel Barbosa. E olha só como é que o Vasco jogou. De forma competitiva, em cima, lutando, brigando, não deixou o Fluminense respirar. E o Fluminense é um time muito melhor do que o Santos. O Vasco entrou hoje num clima que você deu ao Santos o gás que o Santos precisava. Porque o Santos sabe que hoje tudo era hostil para ele. Jogar em São Januário. O Vasco vivendo um bom momento. Que o Vasco vinha aí de 7 jogos sem perder. O Santos numa crise, numa dúvida que vai, não vai, e perde para isso, perde para aquilo, e empata na Sul-Americana, sabe? O Vasco deu o caminho para o Santos. Fez um primeiro tempo que teve, para mim, 2 pontos muito importantes que decidiram para mim o jogo. Primeiro, a escalação do técnico Pedro Emanuel, que hoje, agora é fácil falar, mas a gente pode dizer que ele errou. E não deu para entender, ninguém entendeu isso. A gente tentou conjecturar alguma coisa ali do Spinelli, de jogar. Mas o Spinelli não é jogador pro Vasco, não é. Bola bate na canela, ele tenta, ele luta, mas até para lutar hoje o Spinelli estava estranho. Não estava marcando em cima, não estava tendo saída de bola, sabe, pressionado. O Vasco não marcou saída de bola alta em momento nenhum. Não tirou o conforto do Santos. Ficava ali o Ilharão pro Luan Pérez, aí vinha o João Schmidt. O João Schmidt errou 2 passes. 2 passes. O Vasco não pressionou a saída do Santos, não. Assim, o Vasco entrou meio relaxado no jogo, sabe? Meio aquela coisa da tensão. Então, a escalação não deu certo e a lesão do Jair. Por isso que a gente fala, vai botar o Sousa para jogar, o Sousa é muito bom jogador, entrou numa roubada hoje. Mas o Jair não pode sair do time do Vasco, infelizmente se machucou. Porque o Jair é um jogador de um talento tão grande que ele potencializa outros. Ele potencializa o Thiago Mendes, ele potencializa o Tietê. E o meio de campo do Vasco hoje foi uma tragédia. O Tietê voltou a ser o velho Tietê, dando chutinho que parece uma criança de fora da área, perdendo gols porque ele não sabe chutar. E o Thiago Mendes, para mim, foi assim dos piores em campo. Se não o pior. Uma partida medíocre, o Thiago Mendes. Toda bola ele queria dar uma caneta, jogou para ele. Ele queria mostrar que ele joga pra cacete. Aí, Neymar, eu jogo pra cacete. Não gosto de você porque eu jogo muito, eu me garanto. E não se garantiu, amigo. Então a saída do Jair foi fundamental para ruir o mínimo de organização que o Vasco tinha, de meio de campo. Passou o primeiro tempo, ele volta para o segundo tempo, né? Aquela coisa de manter. Mas aí
assim, eu diria que foi a pior atuação do Pedro Emanuel no comando do Vasco. Para mim, ele errou absolutamente tudo o que tentou no segundo tempo. Primeiro, não é que seria a solução dos problemas, mas o Adson não pode ficar de fora. O Adson tem que jogar, tem 5 substituições, já botou o Sousa porque tinha que botar, bota o Adson. E outra coisa, só se cansou, mas não podia ter tirado o Colídio do jogo. O Colídio tinha tido 2 oportunidades já no início do segundo tempo, um jogador de boa participação, não é nenhum craque, mas um jogador útil, extremamente útil, que pisa na área, tenta o jogo associativo. Claro, está desentrosado com os companheiros, muito. E aí você tira o Colídio para botar o Marino, para botar o displicente Andrés do outro lado, porque o Andrés é outro que jogou hoje como se estivesse jogando uma pelada. Ele não sabe se dribla, ele não sabe se passa, aí se enrola todo com a bola, aí domina a bola fora da grande área, tá todo mundo dentro da grande área, ele dá um porradão pro gol. Tá todo mundo solto para receber a bola, ele dá um chute de fora da área. O jogo dele, totalmente irresponsável. E aí você junta o Marino, o Andrés, e eu não tô culpando o Marino não, porque o Marino não tocou na bola, não fez nada, até tentou uma jogada ou outra, mas não era o jogo para ele. O Vasco precisava ter domínio, o Vasco precisava ter pressão de jogo. Não adianta você espetar atacante se a bola não chega, cara. A bola não chega. Porque a armação de jogo do Vasco de trás, o meio de campo do Vasco, foi muito ruim. O Sousa começou a errar demais, o Sousa não é o Jair. O Sousa é um carregador de piano. Jogador forte, jogador de pegada, mas muito fora do jogo. E não dá pra gente imputar nada a ele. Errou passe, mas tá desentrosado, gente. Estreou numa roubada. Tem um santo bom, porque o Jair machucou para ele entrar no lugar. Ele não precisou entrar durante o jogo. Uma coisa que fez muita falta o lado esquerdo, porque o Cuiabano dá uma profundidade que o Piton não dá. O Piton é um jogador extremamente irritante. Irritante. Porque você bota o Spinelli na área pro Piton cruzar, ele não acerta um cruzamento, não consegue cruzar. Com medo, sabe? Medo de jogar. Teve uma bola enfiada pelo Robert Renan em profundidade para ele, uma belíssima bola. Aliás, o Robert Renan fez um bom jogo. Pô, chuta cruzado, cara. Estou em cima do goleiro, sabe? E aí foi acumulando. Aí o Santos faz 1-0. Em mais uma jogada tradicionalíssima Vasco. Por isso que eu digo que foi uma atuação ruim do Pedro Emanuel, porque o Vasco estava zoneado. Tinha hora que eu me lembrava do time do Diniz. Tava o Cuesta jogando de lateral direito, tava o Robert Renan de lateral esquerdo. Vejam o gol como é que foi. Tá o Robert Renan marcando aqui fora, tá o Cuesta na lateral. É o Puma que tá em cima do Gabriel Barbosa. É uma zona. O time é uma bagunça. E de lateral, nós tomamos um gol de lateral. Ou falta lateral, não me lembro, mas foi um lance ali marcadinho, mas acho que foi um lateral. E aí fez 1-0, degringolou. Que o time já tava mal, bate a insegurança, porque bate muito a insegurança, e isso é uma grande preocupação. Aí o Pedro Emanuel tenta lá botar um no lugar do Tietê. Vai mudar muito mesmo. Vamos trocar o suco de laranja pelo suco de maracujá. Vai mudar nada. Um pouquinho mais azedo que o outro, mas não muda nada. E aí você bate nas limitações de elenco. O Santos tem um elenco galáctico? Não, não tem. Mas o Santos, por exemplo, tem um Benjamin Rollheiser, que é uma posição que nós não temos. Jogador que tocou na bola 3, 4 vezes, mudou o jogo. O Santos tem um centroavante que nós não temos. A gente teve uma bola na pequena área que o nosso zagueiro não conseguiu fazer o gol. Nosso zagueiro. Porque o Spinelli não chegou uma vez. O David nem fala. Não chegou outra vez. E aí, para coroar, o nosso goleiro, que é espetacular, falhou 2 vezes no gol. Em 2 gols. Falha do Léo Jardim. Falha. Absolutamente falha. O segundo gol, então, sai na bola e encaixa. Não fecha o olho e dá de soco, porra. Com medo da bola. Ataca a bola, cara. A bola vem, ataca ela, Léo. Segura ela e vai pro jogo. Não é fechar o olho e... Porra, sério? Sabe, gol assim, completamente bobo, tolo, idiota. E no gol terceiro do Luan Pérez, espalmou pra frente. Espalmar pro lado. Bota a bola pro lado. Mostrando assim que era um dia que também não era do Vasco, dia ruim do Vasco, dia do técnico, dia de jogadores jogando muito mal, a bola bate na barriga do David, o Ilharão bateu, entrou, o David bate na barriga e sai. É uma situação muito preocupante, porque o Vasco vinha pelo menos jogando bem. O time que jogou hoje não foi o time que jogou na Bahia. A gente perde o nosso melhor jogador, que é o Jair,
que vinha sendo um ponto de equilíbrio, jogador importantíssimo. A gente não tem ataque para fazer gol. E alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!